fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Todo controle no tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a PP Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Meu Deus, cara. Eu retiro tudo que eu disse. Meu Deus, cara, olha só. Desculpa. Meu Deus, que isso, cara. Quero parabenizar a CBF pela agilidade, pela transparência. Só por isso mesmo. Pô, é mais Porque do que o obrigação conteúdo- também, Rizek. Não. É mais do que obrigação. Não, Sidney, tudo bem. Ela parou o futebol brasileiro. Eles poderiam mandar amanhã, já mandaram logo bem, hoje. mas né? parou o futebol brasileiro, gente. Não. Também a gente tá elogiando aqui. Não tô elogiando, tô só Pelo dizendo amor de assim, Deus, é obrigação legal, da porque CBF. graças a essa transparência, a gente pode ver o quanto ruim foi o trabalho ali, cara. Meu Deus. O que é isso, cara? Eu acho que a divulgação, Eric, eu acho que é uma medida importante, sim. Sim, pra é essa obrigação da transparência, CBF obrigação, fazer isso, transparência. concordo. E, inclusive, muitas federações nem divulgam o áudio. Acho que é uma medida boa. Não é praxe no mundo divulgar. Bem, A gente tem essa praxe aqui que, de fato, graças a ela, inclusive, a gente pode ver escancarado o problema da arbitragem brasileira. Eu concordo, sim. Exatamente. É obrigação. Nós concordamos. Para mim é erro claríssimo. E o que o VAR deveria Muito ter bom. repetido. E conforme a gente antecipou, a comunicação, ela sempre vai caminhando no sentido de analisar em câmera lenta e referendar, buscar o pelo em ovo e referendar a decisão de campo. Nossa Senhora. Impressionante. Impressionante, cara. A do esporte... Juro, eu tô meio chocado, assim, porque não teve nenhuma dúvida. Ninguém fala assim, não, peraí, gente. Alguém para chamar a Como atenção. é que foi É bem questionável isso aí, né? Mas não existe Não essa tem ninguém possibilidade. pra falar que é assim, muito não, claro. gente, peraí. O erro é Roda em claro. velocidade normal? Será que aquela ocupação de espaço dele ali é normal? Será que foi uma ação imprudente? Foi faltosa? porque- Ele fez alavanca? Porque a princípio Não. é que você falou, Isaac, desse lance que a gente tá mostrando agora, se o Jonathan quer ser aquelas duas mãos nas costas do Wesley, foi o suficiente, que também não foi. Claro. Que também não aconteceu nada. buscaram. Lucas já tá com a gente aí. Bom dia, meu garoto. Tudo bem? Dentro da medida Fala do aí, possível, CJ. né? Tamo aí, na luta. Na luta. Ontem, rapaz, eu vi o seu tweet, né? Até printei ele, porque eu achei interessante, assim, a hora que você coloca. Roubo à parte, mas como é bonzinho com os adversários o time do Cruzeiro, hein? Nem força teve para vender a derrota aqui em Porto Alegre. Faltou colocar o tapete vermelho em todas as jogadas dos gols. Marcação frouxa demais. Ontem eu printei isso aqui, porque nós comentamos até no primeiro bloco sobre isso também, viu, ô Samuca? Como é que foi o clima lá pós-derrota, Samuel? Como é que você sentiu o ambiente? Estava todo mundo passivo demais? Tranquilo demais com o resultado ou não existia uma revolta? Mais ou menos, né, CJ? O que a gente acompanhou foi ali o pronunciamento, a entrevista do Pedro Lourenço, né? O dono da SAF do Cruzeiro. E aí eles tiraram todos os atletas de zona mista. Acho que o assunto também não podia, naquele momento ali, né, ser nada além de falar da arbitragem e de se buscar algo concreto, né? Porque vai ficar aí em nota e pede áudio, tem o áudio, manifesta, aí o árbitro é afastado e isso vai acontecer outras vezes, né? A gente só tá na segunda rodada, mas obviamente estava todo mundo ali bastante chateado, né? O que eu quis dizer aí com esse tweet é que o Cruzeiro, óbvio, né? O Inter ia para cima e a tendência era de vencer o jogo. Mas num passado tão recente, a gente pega os casos aí, o Cruzeiro contra esse quase o mesmo Inter, né? Ano passado, teve um jogador a mais quase a partida inteira no Mineirão, né? Foi um sofrimento danado, o Caio Jorge perdeu o pênalti, aí teve aquela aula do time do Boca Juniors jogando com 10 contra o Cruzeiro, né? Então, quando o Cruzeiro fica com um a mais, é uma dificuldade absurda. Às vezes parece que nem tem o jogador a menos, né? Agora, quando o Cruzeiro tá com esse jogador a menos, é uma facilidade impressionante para todo mundo, né? Teve uma derrota no ano passado para o Bahia, lá em Salvador, teve para o São Paulo. Então, quando o Cruzeiro tem jogador expulso, dificilmente vai sequer empatar, né? Não consegue ter uma reação. E os gols do Inter, poxa, o Wanderson e o Romero no primeiro, vai Alan Patrick, faça o gol, meu filho, capriche. Aí depois não sei, acho que é o Matheus Henrique e o Willian tomaram uma tabelinha do Wesley e do Alan Patrick também. Uma jogada assim, era aquilo que eles iam fazer, tudo desenhado e a turma assistindo. E aí o Gamarra, né? O zagueiro aí que foi contratado
pelo Alexandre Matos para ser uma opção confiável em 2 jogos aí da Série A. Ele já mostrou que era por isso que estava sem ser aproveitado lá no Atlético Paranaense. Era Nossa, dele que eu ia te a falar, decisão dele no lance ali, pô, todo mundo sabia o que o Borré ia fazer, né? Todo mundo, velho. Aí é inteligência, é qualidade, que não é possível, né? E aqui, até a passividade dele no gol anulado do Wesley. O gol que foi anulado do Cara, dava pra ele tirar aquela bola, dava pra tirar, ué. O que irritou, e aliás a bolha virtual reclamando muito do Gamarra. Nesse gol anulado, o atacante do Inter, a bola bate no braço mesmo, tal. Quando a bola, o Fabrício Bruno divide, a bola bate na trave, volta no Wesley, ele fica olhando, cara. Muito passivo para um zagueiro. A reclamação tá muito forte pra cima do Gamarra, hein, ô Samuca? Não, e com razão, né? E com razão. Algumas contratações aí, claro que vamos ter assunto aí pra frente pra debater sobre isso, mas esse que já chegou e como o Jonathan teve primeiro o número 2 em excesso que ele fez aí alguns dias e ficou fora, né? Dos 2 primeiros jogos. O famoso piriri, né? Pra gente não dizer outra coisa, que é a virose. E aí tem que entrar o Gamarra. E ontem, quando é expulso, tem que entrar de novo e não é pegando um jogador para desviar tudo não, mas é que chamou a atenção. O Cruzeiro precisa... Não tem como a gente avaliar o jogo de ontem deixando totalmente a expulsão de lado, né? Mas a resposta ela já passou da hora, inclusive, de ser dada, né? E graças a Deus correu tudo bem com o parto da esposa de Matheus Pereira, o nascimento do Theo? Pois veio ao mundo. Theo deve jogar agora normalmente, né? Porque veio o Theo, já nasceu, tudo certinho. Hoje ele deve treinar normalmente e ficar à disposição aí para quarta-feira diante do Mushuki Runa. Não é possível avaliar a derrota do Cruzeiro para o Internacional por 3-0, sem mencionar a arbitragem, que expulsou Jonathan Jesus aos 20 minutos do primeiro tempo. Entretanto, é fundamental distinguir o erro da arbitragem dos diversos problemas apresentados pelo time celeste. A performance deveria ter sido significativamente superior. O início da partida do Cruzeiro não foi emocionante, mas mostrava alguns sinais promissores de aprimoramento coletivo. Com Eduardo substituindo Caio Jorge, a equipe disputou mais ativamente a posse de bola e, mesmo sem criar chances claras, conseguiu controlar o entusiasmo do que é um dos melhores times do país. O Internacional causava algum desconforto pelos flancos, explorando a combinação de Bernabé e Carboneiro pela esquerda, além de Wesley pelo lado oposto. Contudo, a expulsão, logo no início do jogo, facilitou um resultado mais tranquilo para os visitantes. As reclamações do Cruzeiro são justificadas. Wesley já havia dominado a bola desajeitadamente e caiu na área ao tentar disputar com Cássio. Se o árbitro marcasse a falta, deveria ter mostrado o cartão vermelho. O problema é que realmente não houve falta de Jonathan Jesus sobre o atacante colorado. Sem intervenção do VAR, a expulsão foi mantida, e lá se pôde notar que o caminho do Cruzeiro seria árduo. Além de estar em desvantagem numérica, a equipe ainda estava em desvantagem em relação ao rival em termos de entrosamento e qualidade de jogo. O triste é que a Raposa não resistiu à pressão do Inter. Jardim optou por abrir mão de Eduardo para reforçar a defesa com Gamarra, mantendo Gabigol como referência no ataque. O camisa 9, por seu estilo, não segurava a bola à frente e pouco contribuía nas disputas. Sem Eduardo, o controle do meio-campo, que havia melhorado, voltou a ser um problema. O Inter teve um caminho aberto para avançar na área. Coletivamente, o Cruzeiro demorou a perceber o que precisava ser alterado para evitar sofrer gols. Essa deve sempre ser uma tarefa da comissão técnica, mesmo com um elenco que já possui experiência. A equipe se desconcertou, e o Inter não hesitou. Aproveitou mais uma noite de fragilidade defensiva da Raposa e decidiu a partida em menos de 6 minutos. Entretanto, além das dificuldades coletivas, o Cruzeiro teve mais um dia em que as falhas individuais elevaram a responsabilidade. Com jogadores atuando abaixo do esperado, especialmente em decisões erradas na defesa. Romero e Wanderson deixaram Alan Patrick abrir o placar, William deu oportunidade a Wesley no segundo, e Gamarra não conseguiu incomodar Borré, que fez o terceiro. Houve ainda outros momentos de quase gols do Inter, assim como no setor ofensivo, onde a equipe se mostrou incapaz de manter a posse da bola e desperdiçou as raras chances criadas, como ocorreu com Gabigol e Kaique no primeiro tempo. É um fato que o Cruzeiro treinou por mais de 30 dias sob o comando de Leonardo Jardim,
mas ainda não conseguiu demonstrar sinais consistentes de evolução. A equipe continua com pouca produção no ataque e alta vulnerabilidade defensiva. Não se trata de desmerecer um trabalho que está em seus primeiros passos, mas é necessário reconhecer as falhas, como fez Pedro Lourenço, e refletir sobre o desempenho. A decisão da arbitragem influenciou a derrota, mas não a determinou completamente. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente! Pedro Lourenço promete que o Cruzeiro tomará medidas contra a arbitragem, chamando a situação de inadmissível. O árbitro carioca da Federação do Ceará, Marcelo de Lima Henrique, expulsou injustamente o zagueiro Jonathan Jesus no início do jogo contra o Internacional, o que gerou críticas até em relação ao lance da falta. Como chefe da delegação do Cruzeiro na viagem a Porto Alegre, onde o time perdeu no último domingo, Lourenço se manifestou sobre a atuação da arbitragem em uma coletiva de imprensa no Beira-Rio. Ele expressou seu profundo descontentamento com o que ocorreu, especialmente em relação à expulsão do jogador, que ele acredita que não deveria ter sido considerada falta. É realmente difícil comentar. Estou muito aborrecido com os eventos de hoje, especialmente com o que aconteceu com a expulsão do nosso jogador, que sequer foi falta. É triste que ainda ocorram essas situações no futebol. Ao VAR, e se investe tanto no esporte. Chegamos aqui e nos deparamos com isso, declarou. Segundo Lourenço, a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, não ficará apenas nas palavras. O Alexandre Matos, CEO, está em Belo Horizonte e já se conectou com a comissão de arbitragem. O Cruzeiro não permanecerá em silêncio, vamos reivindicar nossos direitos. Quase sempre somos prejudicados nas partidas. Não sei qual a intenção do árbitro, mas é realmente lamentável. Ele estragou o jogo, acrescentou. Apesar de destacar a má atuação dos árbitros, o presidente da equipe também reconheceu falhas de sua própria equipe. Temos nossos problemas, o time comete erros, mas ter um jogador expulso nessas condições impacta de forma significativa. Espero que as autoridades tomem as medidas necessárias. Pedimos desculpas à nossa torcida, mas é praticamente impossível jogar assim. Temos respeito pelo Internacional, que também poderia ter vencido com mais facilidade sem a expulsão, comentou. Ao final, Lourenço, que apoiou a reeleição de Edinaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, afirmou que a arbitragem precisa ser aprimorada. Acredito que já está na hora de profissionalizar os árbitros. Erros são normais, mas um erro desse tipo é inaceitável. Não vamos colocar toda a culpa no árbitro, mas situações como essa não podem ocorrer, concluiu. Pedro Lourenço foi a única figura do clube a falar com a imprensa após a partida. Nem o técnico Leonardo Jardim, nem os jogadores concederam entrevistas. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!